Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Não custa nada, não demora mais que 10 segundos para fazer tudo isso e você estará ajudando e bastante o nosso canal. No episódio 7, nós falamos sobre a Torre de Babel. A história seguinte, terminando a Torre de Babel, a Bíblia já começa a falar sobre Abraão e nós vamos seguir as histórias exatamente da onde nós paramos. Mas hoje eu queria fazer uma pausa e aproveitar que eu acho que esse é um momento oportuno para dizer como os livros estão organizados na Bíblia, como que eles foram divididos na Bíblia, né? Primeiramente, eu queria dizer assim, né? Quem que é o autor da Bíblia, né? Uma coisa é quem é o autor, outra coisa é quem escreveu a Bíblia, tá? A Bíblia não foi escrita de um dia para o outro, não foi escrita também num curto intervalo de tempo. A Bíblia demorou 1350 anos para ficar pronta, tá? Então várias pessoas escreveram a Bíblia ao longo desse tempo, tá? Então, e assim, né? Quem seria o autor da Bíblia, já que ela foi escrita por várias pessoas, tá? A fé, né? Isso é uma questão de fé. A fé diz que o autor da Bíblia foi Deus, que Deus inspirou essas pessoas ao longo de 1350 anos e essas pessoas foram então inspiradas por Deus a escrever a Bíblia. Isso não significa que Deus chegou e ficou ditando palavra por palavra no ouvido dessas pessoas o que elas deveriam escrever. Não, essas pessoas tocadas por Deus, inspiradas por Deus, resolveram escrever essas palavras bonitas com as suas próprias palavras, né, do seu próprio jeito e a partir das suas experiências pessoais ali do dia a dia, tá? Então, o autor da Bíblia, isso é uma questão de fé, mas o autor da Bíblia seria Deus. E a Bíblia foi escrita por várias pessoas, como eu falei, ao longo de séculos, e demorou até mais de 1 milênio para a Bíblia ser escrita, tá? Outra coisa, quantos livros existem na Bíblia, tá? Isso depende se a gente está se referindo à Bíblia católica ou à Bíblia protestante, tá? A Bíblia católica tem 73 livros, tá? 46 livros seriam do Velho Testamento e 27 livros seriam do Novo Testamento, tá? Enquanto a Bíblia protestante tem 66 livros, ou seja, tem 7 livros a menos em relação à Bíblia católica. E essa diferença está apenas e unicamente no Velho Testamento, tá? Então a Bíblia protestante tem 39 livros no Velho Testamento e tem os mesmos 27 livros no Novo Testamento, tanto o Novo Testamento da Bíblia católica quanto da Bíblia protestante tem 27 livros, tá? A católica, por exemplo, tem o livro de Judite, a mais tem o livro de Tobias, e além disso, a Bíblia católica tem o livro de Esther, assim como a Bíblia protestante, tem o livro de Daniel, assim como o livro protestante, como a Bíblia protestante. Porém, esses livros, né, na Bíblia católica, esses livros têm uns conteúdos a mais, tem alguns acréscimos a mais. Assim, como que esses livros estão divididos na Bíblia? Bom, a gente acabou de falar de Velho e de Novo Testamento. Então, a primeira divisão que salta aos olhos e que todo mundo com certeza já ouviu falar é a divisão em Antigo Testamento e a divisão em Novo Testamento, tá? A palavra testamento aqui significa aliança, tá? Então se refere à aliança de Deus
com os homens. Então teve a antiga aliança, né, de Deus com os homens, e a nova aliança de Deus com os homens. O Antigo Testamento, assim de forma simplificada, seriam os livros escritos antes de Cristo, né, os livros que se referem a eventos, a pessoas, a fatos ocorridos antes de Cristo, enquanto o Novo Testamento faz referência de personagens a partir de Cristo em diante, né, livros que foram escritos depois do nascimento de Cristo, falando dos eventos a partir do nascimento de Cristo, tá? Então o Velho Testamento é a antiga aliança, né, de Deus. Deus fez uma aliança primeiramente com o povo hebreu, como as outras pessoas, os outros povos ainda não estavam preparados. O povo hebreu foi o povo escolhido por Deus para o monoteísmo começar a ser disseminado através dos outros povos, tá? Então, o Velho Testamento foca mais na história dos judeus, na história dos hebreus, e já começa, claro, a falar algumas profecias, alguns profetas já começam a falar da vinda de um Messias. E o Novo Testamento, então, aparece Jesus Cristo mostrando que a Deus não era só o Deus dos judeus, mas que também era o Deus de todos os outros povos, e quem seguisse a palavra de Deus seria beneficiado, e o mundo seria um mundo melhor se todos seguissem a palavra do verdadeiro Deus, tá? Então daí vem uma nova aliança entre os humanos e Deus, e depois também o Novo Testamento fala dos seguidores de Jesus Cristo que foram transmitindo as suas palavras, as suas ideias para outros povos, tá? Bom, eu quero focar como a gente está no Velho Testamento, tá? Eu queria focar aqui no Velho Testamento. Bom, os livros do Velho Testamento, como eu falei, na Igreja Católica são 46 livros e na Protestante são 39 livros, tá? Mas como que esses 46 ou 39 livros estão distribuídos no Velho Testamento, tá? Eles foram assim agrupados, usando-se em consideração o assunto, o tema e até mesmo o gênero literário desses livros, tá? A Bíblia e quem organizou ela, a ordem desses livros, não levou tanto em consideração a questão cronológica. Muitos livros seguem sim uma ordem cronológica, porém nem sempre isso é respeitado, tá? Então, por exemplo, aqui os primeiros 5 livros da Bíblia, eles formam o Pentateuco, né? Pentateuco significa 5 livros, tá? Então os 5 primeiros livros da Bíblia formam o Pentateuco, tá? Esses 5 primeiros livros, eles estão agrupados, eles têm o mesmo tema, eles falam do mesmo assunto. Então eles estão agrupados, vamos dizer assim, no mesmo pacote, tá? Chamado Pentateuco. E eles falam do quê? Da origem da raça e da origem da cultura judaica. Então, pro judaísmo, o Pentateuco é muito importante, né? Vocês já devem ter ouvido falar de Torá. Isso é muito importante para os cristãos, é claro, né, porque já começa a falar da primeira aliança de Deus com os humanos, mas também é muito importante para os judeus, tá? Porque é a pedra angular, falando da origem do povo deles, da origem da raça deles, da origem da cultura, das primeiras regras. Então esses 5 primeiros livros foram agrupados em um único pacote, vamos dizer assim. Depois dos 5 livros do Pentateuco, vem os livros históricos, tá? Exemplos de livros históricos: livros de Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônica, Esdras. Daí na Igreja Católica tem o livro de Tobias também, que está dentro dos livros históricos, e o livro de Judite também, e que não está na Bíblia protestante, tá? Bom, e assim, os livros históricos, eles continuam contando a história de Israel, mostrando quando eles conseguiram conquistar a terra prometida, né? A gente vai ver, quando a gente falar de Abraão, que Deus prometeu uma terra a ele e aos seus descendentes, que seria Canaã. Então aqui os livros históricos já falam do povo hebreu conquistando Canaã, mostram eles virando uma nação, né, com reis e
igual Davi, igual Salomão. Então aqui vai contando esses fatos históricos, tá? Da conquista de Canaã, até eles se tornarem uma nação, né? Então por isso que esses livros foram agrupados nesse mesmo pacote. Depois vem os livros poéticos, tá? Os livros sapiensais, né? Livros proféticos seria mais no protestantismo e livros sapiensais seriam mais um termo mais da Igreja Católica, tá? Então os livros poéticos, como o próprio nome diz, eles são livros escritos na forma de poema. Eles, na verdade, são poemas, tá? São poesias, foram escritos em versos e não em prosa, tá? Então, exemplos de livros poéticos: o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, tá? E aqui nós vemos o seguinte, né? Várias pessoas, quando estão passando por alguma fase difícil, eles acabam recorrendo aos Salmos, ao livro de Provérbios da Bíblia, porque na sua essência eles foram escritos na forma de poema. Então eles acabam tendo um grande apelo popular, e é muito comum as pessoas buscarem auxílio espiritual nesses livros, tá? Porque o objetivo de um poeta, né, de um bom poeta, é o que? É tocar a alma das pessoas, é conseguir tocar nos sentimentos mais profundos dessas pessoas, e por isso eles usam metáforas, figuras de linguagem para expressar sentimentos e coisas que nós não conseguimos explicar no dia a dia, tá? Então, um livro espiritual é muito importante a questão da poesia e do poema para conseguir tocar o coração, né, dos fiéis, das pessoas que estão em sofrimento. E a gente vê isso, né, que os livros de Jó, o livro de Salmo e Provérbios acabam tendo um grande apelo popular e que as pessoas acabam buscando muito auxílio, muito ajuda espiritual nesses livros. E é muito interessante que líderes espirituais, sabendo disso ou não, acabam muitas vezes usando vários trechos desses livros enquanto estão fazendo ali os seus cultos, tá bom? Então é isso, tá? Aqui esses livros, os livros poéticos, foram agrupados por causa do gênero literário, tá? Então esses livros pertencem ao gênero literário poesia. Então eles foram agrupados nesse mesmo pacote, tá? Então os livros poéticos foram colocados nesse pacote dos livros poéticos. Depois vem os livros dos profetas, tá? Daí tem, né, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, Ezequiel, Daniel. Esses seriam os poetas maiores, né? De Daniel, depois de Daniel, né, Oséias, Joel, Amós, até o último Malaquias, seriam os profetas menores, tá? Mas de qualquer forma, aqui eles todos entram no pacote dos livros proféticos, né? Dos livros dos profetas. Então, na época em que Israel e Judá eram governados pelos reis, e eles tiveram 39 governadores, 38 reis e uma rainha, os profetas, eles eram muito importantes, porque era através dos profetas que Deus conversava com esses reis e conversavam com os povos, com a população, né, com as pessoas, tá? Então, os profetas eram um canal através do qual Deus conseguia passar suas mensagens, tá? E muitas vezes esses profetas tinham uma missão muito importante, porque muitas vezes um determinado rei acabava desviando do caminho e construindo ídolos, seguindo deuses pagãos, seguindo outros deuses, tá? E quando isso acontecia, fica bem claro, né, nos livros históricos, que toda vez que um rei desvia do caminho, que a população começa a seguir começa a seguir os deuses pagãos, começam a seguir ídolos, a gente percebe que aquele reino, eles perdem as guerras, tá? Que a prosperidade do reino cai bastante, enquanto que os reis que seguem a Deus, né, o verdadeiro Deus, e deixa os ídolos de lado, deixa os falsos deuses de lado, toda vez que esse rei faz isso, o reino dele prospera, o seu povo não acaba não passando fome, eles entram em guerra e acabam conquistando a guerra. Então os profetas tinham essa missão, né, de trazer, resgatar, vendo que o povo ou aquele determinado rei está desviando do caminho, está seguindo, fazendo ídolos,
Vem esses profetas fazendo, não, olha, vocês vão acabar perdendo a guerra, você está desviando do caminho, entendeu? O Deus, o verdadeiro Deus, vai acabar castigando ali vocês, tá? Bom, e essa, em suma, são as divisões que a gente tem aqui no Velho Testamento, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu já vou ficando por aqui, eu desejo tudo de bom e tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo programa, no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.